gente, como vocês puderam ver aí, no caso, meu grupo aqui, nosso grupo, eu, o João Vitor e a Sâmia, no caso sou o Enzo Melo, vamos apresentar aqui sobre nossa implementação de árvore AVL, né? No caso, eu fiquei responsável pela introdução sobre a árvore e até a explicação aqui da função de fator balanceamento. No caso, a nossa árvore aqui, ela é uma árvore voltada para o cadastro, um sistema de cadastro de pacientes, contextualizando um pouco sobre árvores AVLs, elas são uma alternativa à árvore de busca binária. No caso, a árvore de busca binária ela tem exatamente o intuito ali de estar sempre balanceada, de estar sempre balanceada não, estar sempre organizada, né? Os nós ali da minha subárvore à esquerda da minha raiz devem ser menores que minha raiz e os elementos na minha subárvore direita da minha raiz devem ser maiores do que ela. Só que no caso, ao longo do tempo do meu sistema ali, enquanto eu faço operações de inserção, por exemplo, de novos nós na minha árvore, pode ocorrer um desbalanceamento, né, entre os filhos de um nó. E aí eu posso ter ali uma árvore com um nó, me desculpe, um nó com uma subárvore esquerda maior do que a minha direita, muito maior do que a minha direita, ou o contrário, o que torna indo em contramão aqui da organização que deveria ter uma árvore de busca binária. Foi aí que surgiu uma árvore de busca binária autobalanceável, que no caso é a AVL. A árvore AVL, ela justamente procura ali a altura da minha subárvore esquerda e da direita, faz essa comparação e impede, né, que uma árvore ou subárvore fique muito maior do que a outra. Caso ocorra isso, ela vai reorganizar, né, a estrutura em si da minha árvore para ter essa organização maior, essa organização mais padrão. Voltando aqui para o conteúdo do nosso código, aqui nós declaramos dois structs. No caso, seria um struct para colocar as características do meu paciente, onde ele vai ter uma ID, vai ter seu nome. Aqui a estrutura normal da minha árvore. Aqui, no caso, tem a altura, né, que é um elemento chave aqui para eu fazer essas verificações ao longo da minha árvore AVL. O paciente, né, e os nós, da esquerda e da direita, né, os filhos de uma raiz. Aqui a altura, né, uma função para obter a altura de um nó, se o nó for nulo, se ele não tiver filhos, obviamente vai retornar aquele zero, vai ser aquela altura zero. Em seguida, eu tenho aqui uma função para retornar o maior entre dois números inteiros, justamente para fazer essa comparação, né, de alturas entre uma subárvore esquerda e uma subárvore direita. E aqui a minha função para eu inserir um novo nó dentro da minha árvore, né, onde eu vou ter que inicializar ela com seus filhos nulos e sua altura, né, igual a 1. E aí insiro esse novo nó com as características do meu paciente, alocando aqui memória também para esse meu novo nó. Essa minha função recebe o ID e recebe o nome, que eram aquelas características que nós declaramos lá em cima, na estrutura do meu paciente. E aí que começa, né, a chave, começa toda essa brincadeira, começa toda essa manipulação da minha árvore AVL. Eu vou já voltar para essa função de rotação direita, rotação esquerda aqui, que eu quero mostrar aqui a função de fator balanceamento, né? Essa função aqui que é a chave da minha árvore AVL. Essa função ela vai justamente procurar esse fator, né, que seria a diferença entre a altura da minha subárvore esquerda da minha raiz e a altura da subárvore direita da minha raiz. E se essa diferença ela for maior do que 2, né, se for maior do que 1, na verdade, se for maior do que 1 ou menor do que menos 1, aí respectivamente eu vou ter uma árvore, uma subárvore esquerda e uma subárvore direita mais pesada, uma subárvore maior do que deveria ser. E aí, obviamente, eu não vou ter ali a organização que minha árvore deveria ter. É justamente que servem essas funções: rotação direita, rotação esquerda. Rotação direita, ela realiza uma rotação simples uma organização simples à direita na minha subárvore com raiz y, né? No caso, ela vai reorganizar os nós filhos daquela minha subárvore, descendo ali, no caso,
descendo o elemento que está na esquerda e subindo o elemento que está na direita, justamente para ter essa organização maior, para ter esse reequilíbrio ali da minha subárvore. E aí eu vou ter a minha subárvore, a minha função de rotação à esquerda, né, que justamente faz o oposto do que minha função de rotação direita faz. No caso, seria fazer essa organização à esquerda da minha subárvore com raiz x. Seria descer, subir essa raiz x para descer o elemento que está atualmente na minha raiz, para poder assim organizar, né, esse equilíbrio, não ficar um lado mais pesado do que outro e deixar justamente num padrão total ali, num padrão ao longo do meu tempo, ao longo das inserções que acontecem, ao longo das minhas manipulações na estrutura da minha árvore. Agora eu vou passar aqui em frente para a Sâmia e posteriormente para o João Vitor com as próximas funções. Bom, eu sou a Sâmia, eu vou dar continuidade à apresentação do nosso trabalho de estrutura de dados. Aqui nós temos essa função inserir, que é uma função que vai retornar um ponteiro para essa estrutura do tipo nó, vai receber o ponteiro para um novo nó, o ID do novo paciente que a gente quer inserir e o nome desse novo paciente. O caso base dessa recursão é quando a árvore está vazia. Quando a árvore está vazia, ele simplesmente insere esse novo nó, o ID e o nome do paciente, que vai ser a raiz. Quando a árvore está vazia, ele faz essa inserção. Se a árvore não está vazia, então tem algum paciente já inserido nessa árvore. Então ele vai verificar se o IG é menor, ele insere à esquerda, porque os valores menores ficam à esquerda e os maiores ficam à direita, né, da raiz. Então ele faz essa inserção se o IG for menor na esquerda, chama essa função recursivamente. Se o ID for maior, ele insere à direita da árvore. Se o ID já existe, não pode ter IDs duplicados, então ele não insere, ele simplesmente retorna esse nó. Aqui ele faz a atualização da altura do nó após a inserção na árvore, ele atualiza esse valor da altura. Ele calcula o fator de balanceamento, que vai ser a diferença entre as alturas das subárvores. E aqui, nesse caso, ele vai verificar se a árvore ficou desbalanceada, se a árvore ficou mais pesada para um lado ou para o outro. Ele vai verificar aqui nesse primeiro caso, esse caso esquerda-direita. Quando o nó que a gente inseriu, ele foi inserido na esquerda da subárvore esquerda. Então, a árvore ficou pendendo mais para o lado esquerdo. Então, ele rotaciona o nó que está mais acima, ele rotaciona para a direita. E aí ele consegue manter a árvore balanceada. Porque a árvore ficou pendendo mais para a esquerda, então ele rotaciona o nó que está em cima para a direita e a árvore fica mais equilibrada. Nesse segundo caso, tem o caso direita-direita, quando a gente insere esse novo nó na direita da subárvore direita, então a árvore fica pendendo mais para o lado direito. Aí vai ser também uma rotação simples, porque vai precisar só de uma rotação, e ele rotaciona o nó que está mais acima para a esquerda. Nesse caso aqui, são dois casos que vão abordar duplas rotações. Esse caso esquerda-direita, quando o nó ele é inserido na subárvore esquerda. Ele é inserido na direita da subárvore esquerda. Então a árvore fica meio torta assim. E ele, no caso, vai ter que fazer duas rotações. Ele vai fazer essa rotação para a esquerda e logo depois ele rotaciona para a direita. Nesse próximo caso aqui também, direita e esquerda, ele faz a inserção do novo nó na esquerda da subárvore direita. Então, novamente, ele precisa fazer duas rotações para que a árvore fique novamente balanceada. Ele vai fazer essas verificações o tempo todo, se a árvore está pendendo mais para um lado, se está mais para o outro, para deixar a árvore com a altura mais equilibrada de cada lado, do lado esquerdo e do lado direito. E aqui nessa inserção que ele faz, nesse caso direita e esquerda, ele primeiramente rotaciona a direita e depois ele rotaciona a esquerda. E ele retorna o nó aqui no final, nessa inserção. Aqui nós temos também essa função void, que basicamente vai listar a árvore balanceada em ordem. E aqui ele recebe o ponteiro para o nó da raiz. Se a raiz está vazia, ele nem executa essa função. Então, se a raiz é diferente de nula, ele primeiro imprime esses valores à esquerda. Ele vai chamar essa função de forma recursiva, apontando para a esquerda aqui, e imprime os dados dos pacientes, o ID e o nome. E ele depois chama essa função recursivamente para a direita.
Bom, eu me chamo João Victor e vou apresentar agora, né, sobre o funcionamento dessa função buscar e também o fluxo principal da nossa aplicação, né, que seria ali a nossa função main. Bom, mas nessa função buscar, o que essa função faz? Ela, primeiramente, o retorno dessa função é um ponteiro para o nó. E essa função é responsável basicamente por buscar a existência, né, de um, de um registro na nossa árvore por meio do ID. Ou seja, então a nossa função recebe a referência para a árvore, né, que no caso seria ali o ponteiro para a raiz, e a partir dela a gente consegue percorrer o restante da árvore, e recebe o ID, ou seja, vai ser o ID pelo qual a gente vai estar buscando. Essa função ela é recursiva, e por ser recursiva a gente tem que ter o nosso caso base. Qual seria? Ele está justamente nessa primeira verificação. Se a raiz for um ponteiro nulo ou a raiz acessando o paciente, acessando o ID, a gente verifica se é igual ao que a gente está buscando, então a gente retorna essa raiz. Ou seja, essa primeira condição aqui é basicamente se aquele registro que eu estou buscando não existe, né? Aí ele vai retornar uma raiz nula, né? Um ponteiro nulo. Ou caso exista, ele retorna aquela raiz, né? Onde a gente vai conseguir acessar as informações daquele paciente que a gente está buscando. Mas caso não seja esse, então ele vai entrar na próxima condição. Basicamente, ele vai verificar se o ID que eu passei para a função, ele é menor do que o que eu estou atualmente. Se for, eu retorno o que? A chamada dessa função, já que ela é recursiva. No caso, como é uma árvore de busca binária, né, a gente tem a organização de que os menores ficam à esquerda e os maiores à direita. E a gente verificou nesse if que se o nosso ID ele é menor, então a gente tem que buscar na esquerda. Então eu chamo de novo a função buscar, passando o ponteiro para a esquerda. Caso contrário, caso o ID seja maior, então onde eu quero buscar ele está na direita. Então nesse else eu retorno a função buscar, acessando a raiz, o elemento que está na direita, passando o ID também novamente. E essa função vai ser recursiva, ela vai ficar procurando a existência daquele ID, né, daquele elemento que eu estou buscando. Caso não encontre, ele retorna também a raiz nula. Retorna o nó nulo. Então, aqui no funcionamento principal, a gente tem a instância, né, da nossa raiz, que é o ponteiro para nó, que a gente já inicia ela como ponteiro nulo. A gente tem algumas variáveis aqui para servir para a gente fazer a leitura no decorrer do sistema, que é uma variável para identificar a opção do nosso menu, a opção selecionada da vez, e o ID, que seria o ID quando o usuário buscar por um paciente, vai precisar informar o ID. E a gente tem uma variável nome, né, de tamanho 100, que é para a gente poder armazenar o nome do paciente quando estiver realizando o cadastro. Aqui mais para frente a gente vai encontrar uma estrutura do while, ou seja, é uma estrutura de repetição, que vai ficar repetindo baseado em uma condição. E basicamente, só para a gente dar uma olhadinha aqui, a condição é enquanto a opção for diferente de zero. Então a gente sabe que esse nosso sistema vai ficar executando enquanto a minha opção for diferente de zero, sendo a opção zero, a opção justamente de finalizar, de sair do sistema. Então vamos dar uma olhadinha no nosso menu. O que o nosso menu tem? Ele vai mostrar inicialmente no nosso console as opções cadastrar paciente, listar pacientes e buscar paciente. E a opção zero sair. E vai indicar que a gente pode fazer uma escolha e vai fazer a leitura dessa opção. A partir dessa leitura, a gente entra numa estrutura de switch case, que é para a gente trabalhar, né, com essa escolha do usuário e fazer o que ele quer naquela ação. Ou seja, para o caso um, caso o usuário escolha a opção um, a gente tem que fazer o processo de cadastrar um paciente. Então a gente vai ler o ID desse paciente, vai ler o nome desse paciente, chama a função inserir já apresentada e salva aquele novo elemento, né, que a gente criou esse nó com essas informações, com ID e com nome. E a raiz agora passa a ser, recebe o retorno dessa função. A gente vai dar um logzinho, né, de paciente cadastrado com sucesso. No caso 2 seria basicamente para listar os pacientes, né, ordenado por ID. Então a gente já tem a função que foi apresentada, né, de listar em ordem passando a raiz. Aí ele consegue percorrer cada elemento daquela árvore e vai listar os pacientes cadastrados por ordem do ID, ordem crescente. E por último, no caso 3 seria a função a funcionalidade de buscar um paciente por ID. Então ele vai pedir para informar o ID
o qual eu quero buscar, e ele vai chamar a função buscar, passando a raiz, e esse ID que o usuário informou, que o cliente informou. E vai armazenar o resultado disso em um ponteiro para nós que ele chamou de resultado. Aí lembra, né? Ou eu posso encontrar esse cadastro, né, desse paciente ou não. Então, por isso que ele faz uma verificação se, if resultado, ou seja, caso isso aqui seja diferente de nulo, por baixo dos panos ele está fazendo isso, então o que ele vai mostrar? Vai mostrar paciente encontrado, vai mostrar a informação que seria o nome dele. Caso contrário, então é porque eu passei um ID de um paciente que não está cadastrado. Então ele vai mostrar o log paciente não encontrado. E para o caso zero, seria o caso em que o usuário quer finalizar o sistema. Então a gente só dá um logzinho saindo do sistema e finaliza. Caso o usuário informe algum valor que não esteja entre esses, né, do 1, 2, 3 ou zero, então a gente dá um valor default, né, que seria a opção inválida. Vamos executar esse código para ver o funcionamento dele, né? Vou estar já com o código compilado aqui, vou só executar. E aqui a gente consegue ver o nosso sistema executando. Ele mostra aqui o menu para a gente, com as opções de cadastrar, listar e buscar. Vamos fazer uns cadastros de alguns pacientes. Então, eu vou estar cadastrando o usuário, o paciente de ID 23, que vai ser o João. Beleza? Vou estar fazendo mais outro cadastro. Está cadastrando o paciente de ID 45, que vai ser a Maria. Ok, mais um cadastro feito. Vamos fazer mais um cadastro. Agora eu vou estar cadastrando o paciente de ID 11, que vai ser o Ricardo. Ok, perfeito. Agora vamos chamar essa opção 2, né, para listar os pacientes. Ele já traz para a gente a lista dos pacientes ordenado por ID. Se a gente colocou aqueles IDs, né, 11, 23, 45, ele já nos listou aqui baseado nessa informação da ID, ordenando por ele. Ok, vamos fazer agora a busca de um paciente. Vamos buscar aqui pelo João, que tem o ID 23. Então vamos agora dar um Enter aqui. Vamos chamar a opção 3, que é de buscar paciente. Vou passar o ID 23, né? Ele encontrou o João. Perfeito. Da mesma forma, sei lá, se eu passar o 11 para encontrar o Ricardo. Se eu passar um ID que não existe, sei lá, 100, aí ele informa paciente não encontrado. E a opção sair para finalizar o nosso sistema.